Boa noite, irmãos. Paz e graça do Senhor Jesus. Glória ao nome do nosso Deus. Nós vamos, nesse momento, à presença do Senhor, fazer uma breve oração e iniciaremos a exposição do texto sagrado. Oremos. Senhor nosso e Deus nosso, estamos aqui, ó Deus, diante da presença do Senhor nessa noite. Noite essa, ó Deus, de dia do Senhor, de serviço sagrado. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que Tu possas se direcionar aos nossos corações, como foi orado há instantes. Pedimos, ó Deus, que o Senhor manifeste a Tua graça sobre as nossas vidas e que Teu Espírito possa trabalhar nas disposições do nosso coração. Abençoe aqueles, ó Deus, que nos escutam por intermédio da internet e aqueles que escutarão essa mensagem posteriormente. A minha oração e o meu desejo é que o Senhor desafie os nossos corações a servirmos ao Senhor, pois o Senhor nos salvou e nos colocou para o serviço no reino, e quem não serve, não serve, Senhor. Que possamos verdadeiramente sermos servos Teus, adentrar a Tua seara e servir verdadeiramente ao Senhor, pois o trabalho que é feito em Ti, ele não é vão. Que o Senhor abençoe a nossa vida, me dê, ó Deus eterno, coração disposto a Te obedecer e a transmitir Tua palavra. Eu estou convencido que o Senhor não precisa de mim para absolutamente nada, mas eu rogo ao Senhor que use, ó Deus, esse momento para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e Te agradeço. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Fique atento à pregação e à exposição da palavra de Deus. Espero que você não durma aqui, tá certo? Lugar de dormir é em casa, não é na igreja. Então que você possa ter seu coração despertado para esse momento, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós iniciaremos agora um novo ciclo no Evangelho de Mateus. E continuaremos seguindo a temática já trabalhada anteriormente, o serviço no reino de Deus. E agora nós iremos falar sobre a escolha dos 12 apóstolos de Jesus, que está aí em Mateus capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 4. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 4. E nós iremos agora falar um pouco sobre a escolha dos 12 apóstolos, ou os 12 discípulos do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus. Sabendo ele que sua missão era curta nesse mundo, ele que se preparou durante 30 anos para exercer o ministério público de 3 anos, ele chamou esses 12 homens para dar prosseguimento à obra após a sua ascensão aos céus. Logo após a sua ressurreição, ele foi entronizado nas alturas à destra de Deus, e esses apóstolos deram prosseguimento e continuidade à obra de evangelização. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos, capítulo 10, verso 1 ao 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Somente até aqui, meus irmãos, nós vamos pensar um pouco sobre essa passagem das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico que vai tratar sobre a vocação e o chamado dos apóstolos do nosso Senhor Jesus. O historiador e médico Lucas, quando ele vai narrar esse mesmo evento, ele vai trazer um detalhe que Mateus não traz. Ele vai dizer que Jesus passou a noite inteira orando no monte. Não é que Jesus era pentecostal, mas o monte era um local propício para que ele orasse, para que ele tivesse um tempo ali de privacidade,
para poder se dedicar ao Pai. Então ele sobe ao monte e ele passa a noite em oração, e após esse período de oração, logo que amanheceu, Lucas diz que ele chamou os discípulos para si. E olha que interessante, meus irmãos, Jesus iria tomar uma decisão, e era uma decisão muito importante, que era de convocar e chamar 12 homens para dar prosseguimento à maior obra que existiu nesse mundo, que é a obra da redenção, que era levar o evangelho entre os judeus e posteriormente entre os gentios. E uma decisão muito importante como essa requeria que Jesus gastasse tempo em oração. E detalhe, ele não precisava, porque ele era Deus e ele era onisciente, ele conhecia todas as coisas, mas diante de uma decisão importante, ele passou a noite em oração. E eu poderia abrir um parêntese aqui e falar para nós que todas as vezes que nós formos tomar decisões importantes, nós deveríamos orar. Nós deveríamos gastar tempo em oração, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus sabedoria. Todas as vezes que nós tomamos decisões importantes e nós não oramos, nós estamos aí sendo tomados por uma soberba tão grande, por uma prepotência tão gigante, que somos humilhados quando olhamos para Jesus e vemos que mesmo ele sendo Deus, ele tirou um período de tempo para orar, para escolher 12 homens para estar com ele. Irmãos, isso ensina muito para mim também, como pastor, porque eu sou aquele responsável por preparar pessoas para servir em ofícios da igreja, e isso também requer que eu gaste tempo em oração, pedindo a Deus discernimento e pedindo a Deus sabedoria sobre quem escolher. Jesus passou a noite em oração, porque isso era uma decisão muito importante. Jesus iria colocar a maior obra que existe nesse mundo na mão de homens. Então ele orou e ele fez a escolha dos 12 apóstolos. E sabe o que é interessante? Se você for olhar cada apóstolo de Jesus, cada discípulo de Jesus, você chega à conclusão que parece que Jesus, mesmo diante de uma noite de oração, para tomar uma escolha importante como essa, ele escolheu as pessoas erradas. Porque se você for olhar cada discípulo, o perfil de cada discípulo, eu posso dizer que nessa época, nesse período aqui, existia pessoas mais preparadas, existia pessoas mais capazes, existia pessoas mais importantes para Jesus escolher, mas ele acabou escolhendo incapazes, imperfeitos, anônimos e pessoas insignificantes, pessoas do contexto comum da sociedade. Ou seja, ao olhar humano, parece que Jesus não fez uma escolha tão sábia. Se você tivesse uma grande obra a realizar e você precisasse de mão de obra para realizar essa tarefa importante, você escolheria com muitos critérios e com critérios rigorosos. Ao colocar uma obra importante na mão de alguém, os critérios seriam elevadíssimos. Quanto mais importante é a obra, mais se requer uma qualificação. Entretanto, Jesus, quando vai escolher, e me parece que ele quebra os protocolos humanos, e ele acaba escolhendo pessoas que ao olhar humano não passaria no crivo de maneira nenhuma. Anônimos, pessoas comuns e insignificantes da sociedade judaica. Então, quando nós olhamos para Cristo, ao olhar humano, parece que ele tomou uma decisão errada, uma decisão que não faz sentido. É tanto que nós temos aqui alguns ilustres, que eu poderia aqui tratar o nome de cada um deles e falar um pouco sobre eles. Você tem, por exemplo, aqui um grupo heterogêneo. Jesus escolheu pessoas diferentes, de contextos diferentes, de realidades diferentes, de identidade pessoal diferente, e juntou esses homens para dar prosseguimento da obra de redenção. E eu tenho para mim, meus irmãos, que quando Jesus faz uma escolha como essa, superando as expectativas humanas, colocando a grande obra de redenção na mão de homens anônimos, insignificantes e comuns, ele faz isso para mostrar, irmãos, que ele não escolhe aqueles que são capazes, mas ele capacita aqueles a quem ele escolhe. Mais uma vez vou dizer para você, ele não escolhe os capazes, mas ele chama e capacita essas pessoas para que elas possam servir. Quando Jesus coloca a grande obra da redenção na mão de pessoas improváveis, ele está mostrando que no fundo, quem conduz todas as coisas é Deus. Se Jesus colocasse a obra de redenção para ser conduzida nesse mundo por homens
preparados, capazes, a glória seria desses homens. Esses homens receberiam aplausos, mas ele escolhe pessoas insignificantes para mostrar o poder de Deus na vida desses homens, e que em última instância, quem conduz todas as coisas é Deus. Veja aí esse grupo heterogêneo que nós temos aqui. Jesus, ele acaba superando as expectativas humanas. Ele escolhe, por exemplo, aí você tem na lista nomes aí de pessoas, alguns mais anônimos, outros mais conhecidos. Você tem aí, por exemplo, Pedro. Pedro é conhecido nas Escrituras pela sua impetuosidade. Ele falava sem pensar. Ele era aquele que dizia que estava disposto a ir com você até o fim, mas no meio do caminho ele lhe abandonava. Ou seja, Pedro era um covarde. E sabe o que é interessante? É que quando Mateus vai narrar a lista dos discípulos, ele diz primeiro Pedro. Por que ele faz questão de colocar primeiro Pedro? Não é que ele está tratando de uma questão aqui cronológica. Quando ele usa o termo aqui primeiro Pedro, ele vai mostrar que Pedro, ele tinha algum nível de primazia sobre os demais apóstolos. É como se Pedro fosse uma espécie de porta-voz do colégio apostólico. É como se ele fosse representante do colégio apostólico. D.A. Carson vai dizer que Pedro é considerado aquilo que na língua latina é chamada de primus inter pares, que entre os teólogos do Oriente, um primus inter pares significa o primeiro entre os iguais. Isso não significa que Pedro recebeu uma autoridade maior do que os outros discípulos, que ele era mais importante do que os outros discípulos, mas a gente vê a figura de Pedro se destacando nos evangelhos, seja pela sua impetuosidade, seja porque ele sempre estava falando, representando o colégio apostólico, e de certa forma ele assumiu uma espécie de primazia. Mais uma vez, repito, primazia não significa que ele era mais importante, primazia não significa que ele recebeu mais autoridades, primazia significa que ele era o primeiro entre os iguais. Esse é o melhor termo para a gente definir Pedro. Então nós temos aqui um Pedro impetuoso, que fazia as coisas sem pensar, uma pessoa totalmente desajeitada, que disse que ia com Jesus até a morte, mas quando Jesus foi capturado ele fugiu. Aquele que disse, é tu mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. Quando ele pisa nas águas, o medo bate em seu coração e ele começa a afundar. Nós temos, por exemplo, aqui também, além de Pedro, nós temos André. André é um discípulo meio que anônimo, a gente não escuta muito falar sobre ele, mas ele teve uma importância muito grande. Foi ele que conduziu Pedro até Jesus Cristo. Isso é muito importante, mas ele é muito anônimo dentro do colégio apostólico, pelas narrativas do Evangelho. Nós temos Tiago, filho de Zebedeu, e João. Nós acabamos de ler nessa noite aqui na leitura contínua que os dois pediram a Jesus, um para sentar à direita e o outro para sentar à esquerda. Ou seja, eles queriam poder, eles queriam proeminência, eles queriam sobressair sobre os demais apóstolos. Então Jesus chama esses homens e você vê uma sede de poder nesses homens. Senhor, na tua glória, que um de nós se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Aí Jesus diz o seguinte: olha, vocês vão beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado. Sabe o que Jesus está dizendo? O cálice que Jesus iria beber ali era o sofrimento que ele iria passar, e o batismo que ele iria experimentar ali seria a morte na cruz. O que Jesus está falando ali é dando um prenúncio de que eles seriam martirizados. Olha, vocês vão sofrer pelo Evangelho, vocês vão morrer pelo Evangelho, mas sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso aí foi definido pelo meu Pai, não cabe a vocês. Aí você vê aí dois homens aí com sede de poder. Você vê também aí Filipe e Bartolomeu, que também são meios que desconhecidos no Evangelho. Você vê Tomé, que é conhecido por ser um homem meio que cético. Você vê Mateus, e Mateus está descrevendo aqui sobre ele. Quando ele se descreve aqui, ele diz o publicano, para lembrar do passado dele que não era tão legal. Ele era um corrupto, era alguém que trabalhava para Roma e extorquia os seus compatriotas. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Tiago aqui foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Aí tem Simão Zelote. Simão Zelote aqui, esse Simão Zelote, meus irmãos, ele fazia parte de um grupo terrorista, nacionalista e revolucionário. Era como se ele fizesse parte de um grupo de esquerda na época, que estava querendo destituir o imperador de Roma. Então esses homens aqui, eles carregavam adagas na cintura, e quando eles adentravam a multidão, eles matavam cidadãos romanos. Essa era a função, era organizar um levante contra o Império Romano. Aí Jesus chama um terrorista, e Jesus também chama Judas, e a Bíblia dá uma descrição: aquele que o traiu. Olha as qualidades das pessoas que Jesus chamou aqui. Se você olhar cada discípulo de Jesus aqui, você não vai olhar e encher seus olhos com esses homens.
Talvez se você fosse escolher os apóstolos de Jesus, você escolheria outros, pessoas importantes, pessoas que tinham proeminência na sociedade, pessoas capazes, intelectuais, eruditas, catedráticas, pessoas que têm um conhecimento profundo, e colocaria a obra na mão dessas pessoas. Mas Jesus não fez isso de maneira nenhuma. E sabe o que é interessante? Jesus escolhe esse grupo heterogêneo, e ele sabe o que ele faz? Ele coloca pessoas distintas para conviverem uns com os outros. Perceba, por exemplo, você tem um Pedro impetuoso, e você tem um Tomé cético e pragmático. Você tem, por exemplo, um Simão Zelote, que odiava cobrador de impostos, porque trabalhava para Roma, e Jesus escolhe um cobrador de impostos e coloca lá no meio. Ou seja, Jesus escolheu um grupo para que desse briga mesmo. Era ferro afiando ferro ali, porque eram realidades diferentes. Jesus poderia só escolher cobrador de impostos, estava todo mundo tranquilo. Vamos escolher só zelotes, estava todo mundo tranquilo. Vamos escolher só pragmáticos, vamos escolher só impetuosos. Aí Jesus prega pessoas de caráter diferente e une ali naquele bolo. Irmãos, isso tem muito a ensinar para a gente. Igreja é isso. Nós temos aqui a primeira igreja, Jesus escolhendo esses 12 homens para estar com ele. Pessoas diferentes e contextos de vida diferentes. Irmãos, e sabe o que é interessante? Alguém disse que Jesus escolheu a pior seleção do mundo, mas treinou ela para jogar. E igreja é isso. As pessoas que estão do seu lado é diferente de você. Tem um contexto de vida diferente, uma realidade diferente, um comportamento diferente. Lida com realidades diferentes. E igreja é isso. Pega essas pessoas diferentes e coloca no mesmo lugar e diz o seguinte: vocês precisam ser um, como eu sou com o Pai. E quando a gente olha para tudo isso, a gente fica: Senhor, como é que pode um negócio desse? Como é que eu vou ser um com palmeirense e com corintiano? Como é que eu vou ser um com esse irmão? Ele é muito chato, ele é intragável. Agora olhe para os discípulos de Jesus. Jesus chama o cobrador de impostos e coloca do lado o zelote. Eu imagino Simão olhando para Mateus e Mateus olhando para Simão e dizendo: eu estou frito. Jesus escolheu esses homens improváveis, incapazes e anônimos para conduzir a obra de redenção. E sabe o que é interessante? É que para superar todas as nossas expectativas, Jesus montou ali um colégio apostólico. E era um colégio organizado. Qual era a melhor pessoa para cuidar do dinheiro, das ofertas que os discípulos recebiam? Quem era a melhor pessoa? Talvez fosse Mateus, porque ele lidava com número, ele recebia. Ele era alguém que conhecia muito das ciências exatas. Aí coloca quem para tomar conta, para cuidar? O ladrão. Olha que interessante, na igreja de Jesus, o tesoureiro era o ladrão. Ainda bem que Djaci não está aqui, porque ele ia ficar corado de vergonha. Mas ele não é um ladrão. Mas Jesus escolheu o ladrão para tomar conta das ofertas. E detalhe, tem um evento nos evangelhos que é interessante, em que Jesus, uma mulher chega diante dele e quebra um vaso de alabastro com unguento caro. E Judas diz o quê? Senhor, que desperdício é esse? Deveria pegar isso aqui, vender e dar o dinheiro aos pobres. Judas não estava preocupado com o pobre. A escritura diz que ele era ladrão e ele tirava parte do dinheiro que era colocado nas ofertas. E Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus sabia que ele furtava. Jesus sabia que ele roubava. E Jesus deixou ele conduzindo a parte financeira do colégio apostólico. Uma coisa que nem eu e você faria. Você não tinha coragem de dar sua senha, seu cartão, da sua conta bancária para uma pessoa que você sabe que é ladrão. E você não teria coragem de dar seu cartão e sua senha para uma pessoa que você sabia que iria lhe roubar. Você não teria coragem de fazer um negócio desse. Mas Jesus Cristo, ele fez. Quando eu penso, irmãos, às vezes que a nossa igreja é problemática, eu começo a olhar para a de Jesus e eu começo a ficar animado. Porque olha as figuras que nós temos aqui. Olha as pessoas que nós temos aqui. E Jesus gastou tempo com essas pessoas. Meus queridos, Jesus diz o verso de número 1 que ele chamou esses 12 homens. A ideia de chamar aqui é a ideia de convocar. É a ideia de fazer uma intimação. É como se esses homens não tivessem outra escolha a não ser seguir a Jesus Cristo. Eles não tiveram escolha no sentido de dizer: Senhor, eu não vou. Não, eles foram coagidos por Cristo para executar essa missão. Jesus não fez um convite no sentido de dizer: quem de vocês quer cumprir uma missão?
Jesus chama, e eles abandonam tudo, inclusive as profissões, e eles vão seguir a Jesus sem expectativa nenhuma. Eles seguem a Cristo, e diz as Escrituras que Jesus dá poder e autoridade a esses homens. O que isso significa, irmãos? Que todos os discípulos de Jesus receberam autoridade e poder de Jesus. Para que eles receberam esse poder? O texto vai dizer: para expelir demônios e curar enfermos. Lembre-se que Jesus, em seu ministério tríplice de pregar, ensinar e operar sinais, ele transmitiu de alguma forma isso para os seus discípulos. Eles receberam poder e autoridade. A palavra autoridade aqui é a palavra exousia, que significa autoridade dada, autoridade delegada. O que significa isso? Que a autoridade que os apóstolos receberam não era inerente a eles mesmos. A autoridade que eles receberam provém do próprio Cristo. Cristo deu autoridade a esses homens, e olha que interessante, ao revestir esses homens de poder, ao revestir esses homens de autoridade, Cristo estava capacitando esses homens a exercerem o ministério. Mais uma vez, eles precisavam fazer sinais e prodígios, porque a mensagem do Evangelho precisava ser confirmada, porque a revelação estava em curso. Então Jesus dá poder e autoridade a eles, para expulsar demônios, espíritos imundos, e curar toda sorte de enfermidades. Meus irmãos, eles curavam todo tipo de doença. Não existia doença que eles não curassem. Eles não curavam pessoa de dor de cabeça, de dor de ouvido, de uma dor no cotovelo, não. Eles curavam enfermos, cegos, leprosos, ressuscitavam mortos. Eram curas extraordinárias que eles executavam. E detalhe, sabe o que é interessante? É que nesse texto, Judas, o traidor, o ladrão, ele também recebeu a autoridade de Cristo. E é bem provável que ao receber a autoridade de Cristo, ele fez todos esses sinais e milagres. E nós sabemos qual foi o destino final de Judas. Qual foi o destino final de Judas? A perdição. Jesus falou isso, que ele era o filho da perdição. A igreja cristã sempre entendeu que se tem alguém que nós deveríamos ter certeza que está no inferno, é Judas, pela palavra que Jesus Cristo falou sobre ele. E meus irmãos, se Judas verdadeiramente se perdeu, nós temos algumas questões a lidar com aqui no texto. Primeira delas, Judas foi um salvo que não perseverou e se perdeu? Caiu do estado de graça. Muitos vão usar essa ideia para defender a doutrina da perca da salvação. Eles vão dizer: olha, Judas foi chamado, fez parte do colégio apostólico, curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, purificou leprosos, mas ele se perdeu. Será que Judas era um salvo que se perdeu? Ou será que Judas era alguém que estava no meio do colégio apostólico? Foi usado de certa forma por Cristo para operar sinais, mas ele nunca foi salvo? Essa é uma pergunta importante. A primeira premissa, meus irmãos, eu não consigo abraçá-la, até porque Cristo disse que aqueles que foi dado a ele pelo Pai, ele jamais lançará fora. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 8 vai dizer que aqueles que ele chamou, justificou, a quem justificou, predestinou, a quem predestinou, glorificou. Chamar e glorificar significa aplicar todos os efeitos da redenção na vida dele. Então o que aconteceu com Judas? Judas era um infiltrado no meio do colégio apostólico. Será que Judas faz parte daquele grupo que João diz, saíram dos nossos porque não era dos nossos? Se fosse dos nossos, teria permanecido. Me parece que Judas se encaixa perfeitamente dentro desse grupo. Então Judas não foi um salvo que se perdeu. Judas foi alguém chamado para exercer uma missão, mas ele mesmo não era alguém salvo. E isso, irmãos, abre um alerta na nossa mente. Porque Cristo nos chamou para pregar o Evangelho, Cristo nos chamou para evangelizar, e é uma contradição de termos você conduzir pessoas à salvação, enquanto você mesmo está caminhando para o inferno. Você está abrindo a porta do reino dos céus pela pregação do Evangelho, enquanto a porta está fechada para você. É uma tragédia você ser usado por Deus para levar o conhecimento de Cristo a outros, enquanto você não conhece esse Cristo. Um missionário incrédulo é uma contradição de termos.
Um pastor incrédulo é uma contradição de termos. Eu já soube de uma história, eu não sei se ela é verídica, um pastor me contou, de que existia um pastor numa determinada igreja, que ele falava muito bem, ele tinha uma boa oratória, ele se comunicava muito bem, mas ele não acreditava nas Sagradas Escrituras e nem no cristianismo. Mas ele estudava e pregava para o povo, e o povo gostava da pregação dele. E um dia perguntaram para ele o seguinte: se você não crê no que você prega, por que você prega? Ele: porque as pessoas me pagam para isso. Então era um pastor incrédulo, rejeitava Cristo, mas estava falando sobre Cristo porque as pessoas gostavam. Meus irmãos, nós temos aqui na figura, por exemplo, de Judas Iscariotes, alguém inserido no corpo dos discípulos, e alguém que estava perdido. Isso deve abrir um alerta nos nossos corações. Muitas vezes estamos falando sobre Cristo para pessoas, mas nós não conhecemos a Cristo. Muitas vezes estamos falando sobre Jesus para o próximo, mas nós não conhecemos Jesus. Conduzimos pessoas aos céus pela pregação do Evangelho, enquanto estamos na contramão, caminhando para o inferno. Estamos apontando o caminho estreito, enquanto nós estamos no caminho largo. Estamos apontando o caminho da luz, enquanto nós estamos no caminho das trevas. Estamos apontando a verdade, enquanto a gente está na mentira. Estamos apontando o caminho de Deus, enquanto a gente segue o diabo. Meus irmãos, isso é muito sério, e isso deve despertar os nossos corações. Antes de você levar Jesus a outro, Jesus precisa ir até você. Antes de você conduzir pessoas a Cristo, você precisa ser conduzido a Ele. Porque quando você conduz pessoas a Cristo, e você não está em Cristo, isso é a pior tragédia que pode acontecer na vida de um homem. Já imaginou você conduzir pessoas a Cristo e no fim das contas você ir para o inferno, ou você ser condenado? Irmãos, dentro dos discípulos que Jesus escolheu aqui, tem algo também interessante. Jesus escolheu 12. Dos 12, Jesus tinha uma relação bem mais estreita com 3. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Sempre que Jesus ia fazer um milagre extraordinário, que precisava de testemunhas, Jesus chamava os 3, Pedro, Tiago e João. Isso aconteceu na cura daquela jovem, isso aconteceu no Monte da Transfiguração. Quem esteve lá? Pedro, Tiago e João. Mesmo Jesus tendo 12 discípulos, parece pelo relato bíblico que ele tinha uma relação um pouco mais estreita com esses 3 homens, mas ele amou todos os seus discípulos. Talvez, irmãos, isso nos ensine algumas coisas interessantes sobre a vida em comunidade. Nós nem sempre vamos ter o mesmo nível de afinidade com todos os irmãos. Tem pessoas que a gente vai ser um pouquinho mais próxima do que outras, e não há problema nisso, porque nós nos aproximamos de pessoas de acordo com algumas características de afinidade. O que não pode é você selecionar a sua comunhão só com as pessoas que você tem afinidade. Como eu falei na nossa escola bíblica dominical, quando você seleciona a sua comunhão só com pessoas que você tem intimidade, isso não é comunhão, isso é um grupo, isso é um grêmio. Você pode ter relacionamentos mais próximos com algumas pessoas, mas você precisa amar e ter comunhão com todos os irmãos, e Jesus, ele fez isso. A Bíblia diz que ele amou os seus e amou-os até o fim. Ele amou os seus e amou até o fim. Meus irmãos, algumas considerações para a gente aqui nesse momento. A primeira delas é a seguinte: quando Deus chama homens para cumprir uma missão tão gloriosa e especial como é a missão da redenção, Ele capacita esses homens para o exercício do seu chamado. Irmãos, cumprir a missão do nosso Redentor, a missão não é feita na força do braço, a missão não é feita de acordo com as nossas capacidades intelectuais. Nós precisamos ser capacitados por Deus, e a Bíblia é muito clara sobre isso. Quando Jesus, antes de ser ascendido para os céus,
ele estava prestes a ser entronizado na glória. Ele reuniu seus discípulos e disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e serei as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Sabe o que é isso? Receber poder significa ser capacitado por Deus para o exercício da sua missão. Mais uma vez, Jesus, ele não escolhe pessoas capazes, mas ele capacita aqueles a quem ele escolhe para o exercício da sua missão. Jesus escolheu pessoas comuns e colocou na mão dessas pessoas comuns a obra mais extraordinária que existe no mundo, que é a obra da redenção. Irmãos, a obra da redenção na mão dessa turma aqui tinha tudo para dar errado, mas não deu, porque por trás, sabe quem estava? O próprio Deus conduzindo. Segunda coisa importante, meus irmãos, é que você pode servir no reino de Deus, ser um grande ativista no reino de Deus e mesmo assim se perder. E nós temos aqui o caso clássico de Judas, que curou enfermos, purificou leprosos, pregou o evangelho, fez sinais extraordinários e se perdeu. Irmãos, antes de você servir no reino, você precisa conhecer o rei do reino que você serve. Você não tem que estar servindo no reino enquanto você não conhece o rei. Tem gente que está disposta a tudo, a pegar uma enxada no reino de Deus e arar um terreno imenso, mas elas não estão dispostas a estar com o rei. Isso é muito sério. Você pode fazer muito na igreja e você pode não conhecer a Cristo. Você pode ter deleite no serviço eclesiástico, mas não tem deleite nenhum por Cristo. E sabe como isso é medido? Se chamar você para fazer uma obra de social na igreja, ou alguma atividade na igreja, você vem com maior disposição, mas você não tem disposição para orar. Isso é um sinal de que talvez você seja um ativista religioso. Eu não estou dizendo que a nossa vida deve ser somente de oração, 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 e nada de serviço a Deus. Quem faz isso são os monges anacoretas. Nós não somos monges, nós somos cristãos. Nós fomos chamados para estar com o mestre e para servir. Lembre do ministério de Jesus. Ele serviu as pessoas, ele curou, ensinou, operou milagres, mas ele orava. Ele tinha comunhão com Deus. E isso é importante, porque a missão não se faz na força do braço. A missão não se faz pela nossa capacidade intelectual. A missão se faz no poder de Deus, na capacitação do Espírito Santo. E quando nós falamos que o serviço a Deus se faz no poder do Espírito Santo, nós não estamos falando aqui de um poder que vai fazer você rodopiar, cair no chão e ficar babando, rolando pelos bancos. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma capacitação que Deus lhe dá para você servir no reino dele. Deus nos capacita com o seu Espírito Santo para que nós possamos servi-lo no seu reino. Se nós não formos capacitados pelo Espírito, meus irmãos, nós não vamos servir como deveríamos servir. Então olhe para a sua vida, olhe para o seu coração. Você tem sido um ativista? Você sabe falar muito sobre atividades, mas você tem estado com o seu Senhor? Você tem tido comunhão com Deus? Tem uma frase atribuída a John Wesley, e ele diz o seguinte: Senhor, me dê 10 homens que amem o Senhor acima de tudo e que odeiem o pecado acima de todas as coisas, e eu virarei o mundo de ponta cabeça. Nós precisamos de pessoas que amem o Senhor e que tenham comunhão com Deus. Perceba que pessoas que servem na igreja, mas elas não têm comunhão com Deus, elas dão trabalho. Elas dão trabalho. Elas são imaturas. Elas esmagam as pessoas. Por isso que antes de você servir, você precisa ter comunhão com o seu Senhor, com o seu mestre. Jesus, meus irmãos, ele chama homens comuns, anônimos, imperfeitos, para executar uma obra extraordinária e perfeita. A obra mais extraordinária, Jesus colocou nas mãos de pessoas comuns,
Por que Jesus não chamou Alexandre o Grande para executar a grande obra de redenção ou levar o evangelho? Por que Jesus não chamou Tibério César? Por que Jesus não escolheu os ilustres do seu tempo? Ele escolheu homens anônimos, que tiveram o pior fim que você possa imaginar. O último deles passou parte da sua velhice trabalhando como escravo nas minas de carvão em Pátimos, que foi João. Mas foram esses homens que colocaram o mundo de ponta a cabeça. Irmãos, nós vemos, sabe o que é aqui? A graça de Deus. Deus confiou a esses homens a pregação do evangelho, e não só isso. Deus confiou a esses homens a sua revelação divina. Foram esses homens que foram instrumentos da revelação de Deus. Foram esses homens que foram veículos pelo qual a voz de Deus ecoou nesse mundo. Foram esses homens falíveis que escreveram textos infalíveis que nós temos em nossas mãos. Você duvida, meus irmãos, que é Deus quem capacita? Você duvida que é Deus quem chama? Você não precisa se oferecer para servir a Deus. É Deus quem lhe convoca, é Deus quem lhe chama para executar essa obra gloriosa. Mas antes de servir ao reino, ame o seu rei, conheça o seu rei, tenha comunhão com o seu rei. Meus irmãos, quando eu vivi no campo missionário, pelo menos pelos cerca de 4 anos, os missionários que mais eram complicados eram aqueles que não tinham vida de devoção. Eles eram ativistas. Eles eram pessoas que você chamava para executar uma tarefa, eles faziam. Mas eles namoravam, eles não tinham comunhão com Deus. E acabava dando mais trabalho do que você possa imaginar. Irmãos, a questão não é somente o serviço no reino. Isso é um desdobramento natural. A questão é a comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizem, meus irmãos, alguns biógrafos de Hudson Taylor, que foi ao interior da China pregar o evangelho. O lugar hoje onde o evangelho mais avança e cresce é na China, por incrível que pareça. Um local onde existe uma ditadura comunista, onde os cristãos são perseguidos, é o local onde o evangelho mais cresce. E alguns dizem que o pioneiro nesse trabalho foi um homem chamado Hudson Taylor. E os biógrafos de Hudson Taylor dizem, sabe o quê? Que o sol nunca nasceu na China antes dele dobrar os seus joelhos e orar. Antes do sol nascer, todos os dias, Hudson Taylor estava em oração pela conversão da China. Sabe o que é isso, irmãos? É que o serviço a Deus não se faz na força do braço. Nós precisamos de comunhão com o Senhor. Eu queria nessa noite orar por nossa vida e concluir esse momento, meus irmãos, dizendo o seguinte: talvez você possa olhar e dizer, pastor, o que é que eu posso fazer no reino de Deus? Eu me sinto tão insignificante na igreja. Olhe para esses homens aqui. Olhe para esses homens que Jesus escolheu. Um cobrador de impostos corrupto, um traidor ladrão, um covarde, um cético, um pragmático, um anônimo. Pessoas que eram considerados a escória daquele mundo. Mas Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Irmãos, tem hora que Deus faz coisas que às vezes a gente não entende. Gideão queria enfrentar os midianitas com milhares de homens e acabou indo com 300. Acabou indo com 300. E sabe por que isso aconteceu? Para que no fim Deus recebesse glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso ele escolheu esses homens anônimos. E detalhe, se tornaram conhecidos pelo próprio Cristo. Cristo tornou o nome desses homens conhecidos. É tanto que nós estamos falando sobre eles aqui, depois de 2000 anos. Mas quem honrou esses homens, exaltou esses homens, foi o próprio Cristo. Senhor,
como nós, Pai amado, precisamos ter em nossa mente, precisamos ter nossa mente desconstruída de muitas coisas que nós temos nela, Pai. Quando o Senhor escolheu esses homens, o Senhor surpreende a qualquer leitor. Tantas pessoas capazes, melhores, até moralmente. Mas o Senhor escolheu homens improváveis, chamou esses homens e os capacitou para cumprir essa grande missão e essa grande obra. Ó Deus, primeiramente eu oro por pessoas que estão aqui no nosso meio, que talvez se achem insignificantes para servir ao Senhor. Talvez elas se achem, ó Deus, que não podem contribuir em nada no Teu reino. Que o Senhor, ó Deus, ministre esses corações e mostre que o Senhor tem concedido dons, habilidades, aptidões, para que eles possam ser úteis no Teu reino, Pai. Eu oro também por aqueles, ó Deus, que têm uma vontade enorme de servir ao Senhor, mas eles amam mais servir ao Senhor do que amam o Senhor. E eu quero, ó Deus, te pedir que o Senhor transforme esses corações, porque é bem provável que sejam corações ainda incrédulos. Quando nós buscamos, ó Deus, servir ao Senhor, mas não temos interesse de conhecer ao Senhor, nós não queremos servir, nós queremos ser visto pelas pessoas. E o que eu te peço, ó Deus, é o que o Senhor tire de nossa mente esse pensamento errado, e que possamos, Senhor, antes de colocar a mão na massa, colocar os nossos joelhos no chão, clamarmos ao Senhor, ter comunhão com o Senhor, buscar, ó Deus eterno, o poder do alto, para que possamos verdadeiramente servir no Teu reino. Obrigado, ó Deus eterno, porque o Senhor, com Tua providência, trouxe até nós o Teu santo evangelho, e o Senhor colocou esse evangelho na mão desses homens. E nós sabemos, ó Deus, que se dependesse da capacidade desses homens, o evangelho não teria chegado até nós. Mas no fundo, ó Deus, o Senhor capacitou e usou esses homens na Tua providência. E no fim, Senhor, nós podemos atribuir toda a glória da redenção de pecadores ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque mesmo diante de uma obra tão perfeita e extraordinária como é a obra de redenção, o Senhor nos chamou, nos salvou e nos colocou, ó Deus, para participarmos como coadjuvantes nessa obra da redenção. Obrigado por isso, Pai. Abençoe o Seu povo, em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Amém.